Presidente, começo por cumprimentar o Dr. António Vieira Monteiro e a sua equipa. A primeira pergunta que lhe queria colocar é a seguinte: se considera legítimo que instituições bancárias coloquem no mercado produtos financeiros tóxicos? Eu utilizei o conceito tóxico, aquele conceito que é comumente utilizado desde a crise financeira de 2008 e que, aliás, o Dr. Vieira Monteiro tem utilizado até em intervenções públicas nesse sentido. Portanto, na sua resposta, afirma que o Santander não colocou no mercado swaps tóxicos. Eu pergunto-lhe se os swaps que venderam e contrataram com empresas públicas, as 4 que já foram aqui referidas, podem ser, na vossa ótica, considerados contratos especulativos. Permita-me colocar-lhe a pergunta de outra forma. Se os swaps que o Banco Santander Tota vendeu às empresas públicas se destinavam exclusivamente, única e exclusivamente, a cobertura de risco de taxa de juros? Muito bem, então íamos analisar um swap em concreto. Provavelmente será mais fácil analisar estas questões considerando um caso concreto. Eu selecionei aqui o Snowball vendido à Metro do Porto com data de início de 11 de janeiro de 2009, que poderão facilmente localizar. Pode tentar também falar um bocadinho mais alto e mais direcionado? Posso, Sr. Presidente. Portanto, de acordo com as condições do contrato, o Metro do Porto recebia 4,76% e pagava 1,76% até março de 2009. Ou seja, tinha um ganho a curto prazo garantido de 3 pontos percentuais. A partir de 2009, à taxa de 1,76% paga pelo Metro do Porto, adicionava-se um spread, cujo valor dependia da evolução futura, desconhecida, de Euribor a 3 meses. Se descesse abaixo de 2%, o spread era agravado e retinha memória desse agravamento nos trimestres seguintes. Isto parece consubstanciar, e peço-lhe confirme ou não, que há aqui uma aposta clara da empresa Metro do Porto, de que a taxa Euribor, a sua evolução futura, será de tal forma que não descerá abaixo de 2%. Portanto, há aqui uma aposta e constitui um risco que é compensado, ou seria compensado pelos ganhos no período inicial. Há também uma aposta do banco de que a taxa de juro irá descer abaixo de 2%, a Euribor irá descer abaixo de 2%, situação em que o banco teria grandes lucros. Eu pergunto-lhe se isto não é se isto se destina simplesmente à cobertura de risco ou é aqui também tem natureza especulativa, com apostas quer do banco, quer da empresa, na evolução futura da Euribor, nomeadamente se atravessava ou não a barreira dos 2%. Verificamos que a evolução, que o Metro do Porto hoje, que essas barreiras foram rompidas e que o Metro do Porto hoje está a pagar uma taxa de juro muito mais elevada do que aquela que inicialmente se previa, nomeadamente, e não o quero evitar, da ordem dos 40%. Dr. Elias da Costa, agradeço-lhe a sua resposta, mas não foi exatamente isso que lhe perguntei. A minha pergunta era sobre a natureza especulativa ou não deste swap. E a pergunta, eu insisto e vou reformulá-la. Portanto, o Metro do Porto, com este swap, não se limitou a trocar uma taxa fixa por uma variável por fixa, apostou também que, a partir de 2009, a Euribor a 3 meses iria permanecer no intervalo de 2% a 6%. Se ganhasse esta aposta, contabilizaria até à maturidade, em dezembro de 2022, 34 milhões de euros de ganhos. Se perdesse a aposta, poderia ter perdas que ascenderiam, no pior cenário, a 430, 450 milhões de euros. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco é se, havendo uma aposta clara do Metro do Porto de que a taxa Euribor iria estar nesse intervalo e ia obter ganhos, e simetricamente do banco que iria sair fora do intervalo iria obter ganhos, se não é este swap de natureza especulativa. Elias da Costa, uma aposta é sempre uma aposta, independentemente da probabilidade de ganhar ou perder ser elevada ou pequena. Não. O que eu estou aqui a colocar não é se havia uma probabilidade da Metro do Porto ganhar a aposta ou perder a aposta. O que eu estou a perguntar é sobre a natureza do contrato que se assentava numa aposta.
do metro do Porto, de que a taxa, a Euribor a 3 meses, no futuro, até à maturidade de 2022, não iria descer abaixo de 6%, nem subir acima de 6%. Enquanto o Banco Santander Tota apostava exatamente no oposto. Sabemos que o banco ganhou, até ver, essa aposta. E é sobre a natureza da aposta, não é sobre a probabilidade de ela se concretizar ou não, que eu estou a perguntar. Obrigado, Sr. Presidente. Então, permita-me colocar-lhe outra questão. Este swap tinha como objetivo permitir ao Metro do Porto obter ganhos garantidos, risco zero, a curto prazo, até 2009, o tal desconto de 3 pontos percentuais na taxa de juros, à custa de riscos elevados futuros. Confirma exatamente isto, que as condições de contrato indiciam que o Metro do Porto pretendia obter ganhos a curto prazo, à custa de riscos elevados futuros? Elias da Costa, falemos então de probabilidades. O GCP enviou a esta comissão uma simulação Monte Carlo, para este swap em particular, relativamente a um conjunto vastíssimo de cenários de evolução da Euribor a 3 meses, deve-se conhecer este gráfico, e este gráfico mostra, conhece com certeza o gráfico, mostra que há uma perfeita assimetria a favor do banco e a desfavor do Metro de Lisboa relativamente às probabilidades do Metro ganhar alguma coisa com este contrato. Na realidade, os ganhos do Metro do Porto é apenas esta zona superior deste gráfico, enquanto as perdas são esta zona inferior. Na realidade, no cenário mais cor-de-rosa possível, mais favorável possível para o Metro do Porto, o Metro do Porto ganharia, na melhor das hipóteses, 34 milhões de euros, no pior dos cenários perderia 430 milhões de euros. E inversamente, o banco ganharia 430 e perderia 34. Isto mostra que a probabilidade que referiu não é exatamente remota. Havia uma possibilidade grande de o Metro do Porto perder muito dinheiro com este swap e esta simulação Monte Carlo demonstra isso mesmo. Eu pedia-lhe que comentasse, por favor. O erro que refere é apenas na posição da origem aqui. Portanto, se admitirmos que estão corretos e que este valor não é 100 milhões de euros, mas seria zero, este gráfico apenas deslocaria daqui para cima e os ganhos potenciais do Porto seriam de 134 milhões de euros e as perdas potenciais de 330 milhões de euros, o que mesmo assim continua a revelar uma profunda assimetria. Relativamente às simulações Monte Carlo que referiu, pergunto se o Banco Santander estaria disponível para entregar a esta Comissão todas as simulações que fez à data de celebração deste contrato, fornecê-las a esta Comissão para analisarmos exatamente esses riscos. Foi afirmado pelo Dr. Elias da Costa que a probabilidade de se verificar o cenário, que acabou por se materializar da Euribor de ser abaixo de 2%, era uma probabilidade remota. Quantificaram essa probabilidade na altura em que venderam ao Metro do Porto este swap? Sendo praticamente nula, levanta-se a seguinte questão. Aliás, só agora é o Sr. Deputado que está no uso da palavra. Praticamente nula, levanta-se a seguinte questão. Porquê é que o Banco Santander se deu ao trabalho de incluir no contrato uma cláusula que penaliza severamente o Metro do Porto se esse evento de probabilidade quase nula se vier a verificar? Por exemplo, se eu for contratar um seguro pessoal, não compreenderei que a empresa de seguros ponha lá uma garantia contra rapto por extraterrestres, porque é a probabilidade muito pequena. Portanto, como é que explicam que, considerando e tendo simulado que a probabilidade era praticamente nula, se deram ao trabalho de incluir essa cláusula que depois veio onerar o Metro do Porto, perdas potenciais de ordem de 450 milhões de euros? Podemos explicar isto?